Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Quero tecer comentários aqui sobre a figura do pastor, principalmente no meio evangélico, o pastor. Eu quero falar sobre o estereótipo dessa figura, quero falar sobre os perigos do endeusamento e da demonização dessa pessoa e as más consequências que advêm daí. Pois é, o meio evangélico se encaminhou para uma uniformização. O Calvino foi um pouco responsável pela doutrina, o estabelecimento da doutrina evangélica, a moral evangélica. Ele, numa linguagem mais moderna, pegou da Bíblia princípios e estabeleceu no livro, na verdade não é um livro, é uma série, as instituições ou as bases, e aquilo é algo muito importante para nós até os dias de hoje. E o mundo evangélico copiou aquilo, consagrar a Deus o domingo, não trabalhar no domingo, a moral evangélica, a valorização do casamento contra a preguiça, valorizando o trabalho, o capital, a livre iniciativa, incentivando as pessoas a trabalharem. Bem, o Calvino deixou um legado muito forte e que foi adotado pelas igrejas no mundo inteiro, inclusive o modelo de igreja. Pois é, por muito tempo, em muitos lugares, igreja era um prédio, uma organização que funcionava ali, um grupo de pessoas, grupo definido, membros da igreja, com uma liderança, em geral tinha um pastor. Esse grupo, por causa das cidades pequenas, não era muito grande, então todos podiam conhecer uns aos outros, podiam, de certa forma, vigiar uns aos outros, estabelecer uma certa doutrina, um certo padrão de conduta para todos. Quando a pessoa se desviasse, os outros saberiam e poderiam tomar alguma providência. Este foi o modelo que saiu pelo mundo afora, inclusive foi estabelecido no mundo oriental através das missões na Índia, China e posteriormente nos outros países também. As missões orientais, isso foi muito importante no século XVIII e até início do século XX também. E as missões levavam, além de todo o evangelho, levavam um modelo de igreja. Esse modelo, até hoje, supervalorizou a figura do pastor. Cada grupo tem que ter um pastor. Quando o grupo cresce muito, tipo uma igreja batista com muitos membros, a seleção para essa figura do pastor é extremamente rigorosa. Esse pastor tem que ser um super-homem, tem que ter uma boa postura, se apresentar bem, falar bem. Um pastor que não fala bem, ele nunca vai ser aceito numa grande igreja. Existe uma triagem. Esse pastor tem que ser um super entendido na língua, tem que ter uma cultura geral muito grande, porque não se admite numa igreja grande um pastor que não tem uma cultura muito grande. Ele tem que ser um bom administrador financeiro, porque o pastor tem que entender das finanças da igreja. Ele tem que ser um grande conhecedor das escrituras, porque ele sabe tudo na igreja, ele tem que dar respostas para tudo. Ou seja, eu lembro do Salomão que perguntou: mulher virtuosa, quem achará? Será que existe uma mulher assim? Depois ele mesmo, em Eclesiastes, diz que entre 1000 mulheres não achou nenhuma como ele queria.
Pois é, um super pastor assim, e que além de tudo seja espiritual, com a vida correta, isso existe? Claro que não. Muitos se apegam a valores e até ao poder humano, criando grupos. Alguns vão para a maçonaria buscar esse apoio, alguns vão para o Rotary Club, o Lions Club, vão para partidos políticos para buscar esse apoio, para eles permanecerem na liderança da igreja, já que uma igreja grande assim massificada é uma igreja muito exigente e politizada, e para ser pastor ali ele tem que se apoiar em muita gente, ele precisa manter contatos com muita gente para ele manter a posição dele ali, porque quando ele não representar mais a maioria, a igreja pode tirá-lo ali e botar um outro pastor. Eu acho isso uma afronta à Bíblia, a Deus e a tudo. Politizar a igreja, a figura do pastor, esse estereótipo, isso é tudo contrário à Bíblia. Pastor é aquele, segundo a Bíblia, que pastoreia, que cuida das ovelhas, é um pai espiritual. E um pai não vende seus filhos, nem os filhos rejeitam um pai. Ele vai ser pai a vida inteira. Um pastor verdadeiro, segundo o chamado de Deus, nunca vai abandonar seus filhos por causa de salário, porque outra igreja está oferecendo salário melhor, ele vai abandonar sua família, porque ele arranjou uma outra família que dá mais dinheiro para ele, mais salário. É um absurdo pensar nisso, pastor abandonar as ovelhas numa igreja para pegar outra, porque dá melhores condições. Isso é profissionalizar a função do pastor, totalmente distante do que a Bíblia diz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e isso não é dar a vida pelas ovelhas. Deixar uma igreja por outra por causa de dinheiro, isso é um empresarianismo religioso, isso aí não é bom, mas faz parte do estereótipo. Agora, outra coisa que eu quero colocar é que esse estereótipo diz que o pastor, a igreja tem que ter um pastor, o pastor. Ela pode ter vários outros pastores, mas tem um que é o pastorzão, que é o chefe, que manda, e esse, ele tem que fazer das tripas coração para poder ser o tal. Ele tem que ser o que tem resposta para tudo, sabe mais a Bíblia. E quando não sabe, tem que fingir que sabe, vender a imagem de que sabe. A Bíblia é mais que todos. Ele tem que visitar as pessoas, cuidar das pessoas, e mesmo quando não cuida, ele tem que vender a imagem de quem está cuidando. Chega ao ponto de, em algumas igrejas, há muita gente que está me ouvindo que conhece essa história, essa situação. Chega ao ponto de o pastor dizer que ele atende aos membros da igreja, se colocando à disposição no gabinete pastoral. Então, ele dá gabinete pastoral. Para a pessoa conseguir falar com o pastor, tem que se inscrever. O gabinete pastoral costuma ser 2 vezes por semana, um pedacinho da tarde, um pedacinho da manhã, horários nobres, e ele atende ali as pessoas com hora marcada. Aí a pessoa está com um problema, precisa procurar o pastor, então ela se inscreve ali na agenda do gabinete pastoral para daqui a 2 meses conseguir falar com o pastor. Quando chegar a hora da entrevista, de ela conseguir falar com um grande pastor, o problema já foi embora, já foi resolvido, já o leite foi todo derramado, tudo já aconteceu, o divórcio já teve lugar. É muito triste a gente ver esse estereótipo. Como é que pode uma igreja funcionar desse jeito e ser igreja? Segundo a Bíblia, não há nada mais distante do modelo da Bíblia. Mas eu quero falar também da especialização. O trabalho do pastor é cuidar de vidas, não é cuidar de teologia. O pastor não tem que ser um grande conhecedor de teologia. Ele precisa ter uma base bíblica firme para ele, para ter convicção da sua fé e passar essa convicção para outros. Há necessidade na Bíblia dos outros ministérios. Alguém tem que ser mestre ou doutor para conhecer bastante de teologia, correntes teológicas, filosóficas, essas coisas todas. Tem gente que tem dom para isso, tem um chamado para isso, estuda isso e não precisa ser necessariamente o pastor.
O pastor não precisa ser um administrador de empresas para entender de dinheiro e coisas como tem que funcionar, fazer a igreja funcionar como uma empresa. Ele não tem que ser um administrador de empresa, ele tem que ser uma pessoa que conhece pessoas, que lida com pessoas, que conduz pessoas, que ama pessoas. O ministério de pastor é cuidar de pessoas, não é cuidar de administração financeira da igreja e nem cuidar de teologia. Bem, há também a necessidade, segundo o estereótipo, de o pastor ter que evangelizar. Afinal de contas, se a igreja não cresce, a culpa é do pastor. Esse modelo evangélico tradicional nos Estados Unidos está fazendo água. As igrejas precisam de um templo, e o templo, para ser condigno com o status dos membros, tem que ter um super templo com cara na rua, um grande investimento, um prédio bonito. Afinal de contas, uma igreja que não tem um prédio bonito não tem status. Precisa de um prédio bonito. E aí o pastor tem que estar trabalhando nessa direção. Mas as igrejas nos Estados Unidos estão fazendo água porque todas as denominações evangélicas estão perdendo membros ano a ano. Com a pandemia despencou, mas já estavam ano a ano perdendo membros. A culpa é do pastor. A igreja que não cresce no modelo tradicional, a culpa é do pastor, porque o pastor não evangeliza. O pastor tem que promover campanhas de evangelização. Campanha de evangelização é um engodo tremendo, é para querer tapar o sol com a peneira, mostrar para o público que a igreja está evangelizando. Aí faz uma campanha de evangelização dentro da igreja. É como se estivesse passeando de barco e leva uma vara de pesca para dizer que está pescando e fica convidando os peixes para pularem dentro do barco. Campanha de evangelização na igreja, isso é uma afronta ao conceito bíblico. Todos os cristãos têm ordem de Deus de sair, ir e levar a palavra. Mas o pastor passa a mão na cabeça de todos, tolera que cada um viva do seu jeito, ninguém evangeliza. Então, para dizer, para mostrar para o público que a igreja está evangelizando, então, periodicamente se organiza na igreja uma campanha de evangelização. É pescar dentro do barco. Bom, existem muitas coisas assim. O pastor não tem que ser necessariamente um evangelista, mas ele tem que entender disso e ajudar os irmãos a evangelizarem e reconhecer na igreja pessoas que têm um dom de estimular os irmãos a evangelizarem. É o ministério do evangelista. Certamente não é a mesma coisa que pastorear. E assim, as pessoas na igreja têm que reconhecer essas outras pessoas que Deus levanta que são importantes para o ministério. Missões, em tudo isto, o pastor tem que cuidar de pessoas. Quando Deus começou a me mostrar isso no ministério, revolucionou tudo. Ele disse, você vai parar com tudo, você vai sumir, fazer igual o apóstolo Paulo lá na Arábia, passar 3 anos lá, e ele me mandou para o Ceará, passei 2 anos lá. Você vai rever tudo, pensar tudo, vai se desligar desse estereótipo de igreja para você poder conhecer a vida cristã, como se evangeliza, como se faz discípulos. E eu comecei com a minha família. Tive que ganhar meus filhos, e foi um trabalho muito difícil. E depois começar com os filhos, células, e a gente viver uma vida comunitária. E eu sabia muito bem, eu já tinha muitos e muitos anos de experiência no ministério como pastor, na minha vida desde a infância, lidando com igrejas. Esse modelo de igreja convencional, tradicional, eu conhecia como a palma da minha mão, porque eu nasci nesse ambiente. Meu avô era pastor, meus pais eram líderes na igreja, e isso aí era bastante conhecido na minha carne toda. Mas Deus diz, você tem que se desligar disso
e começar a entender o que é a vida cristã, viver a vida cristã, para você evangelizar e fazer discípulos e não organizar a igreja. Foi para mim uma revolução e até hoje eu ainda continuo aprendendo. Depois de 50 anos de ministério, eu continuo aprendendo ainda e precisando aprender muito. Mas uma coisa que eu aprendi é que colocar a igreja como uma empresa, um super líder, é o CEO, em inglês, CEO, é o chefão, presidente, o maior que tudo, colocar um pastor, uma empresa que tenha o pastor, isso aí não é projeto de Deus. Existe o perigo de esse pastor não atender e ele vai ser enxovalhado, vai ser culpado de tudo que acontece na igreja. Se estão saindo membros, a culpa é do pastor. Se as entradas financeiras não estão dando para os gastos nessa empresa, a culpa é do pastor. Se a igreja não está crescendo, a culpa é do pastor. Se os membros estão acomodados, a culpa é do pastor. Se ele não agradar, esse pastor vai ser enxovalhado. Isso aí é o que acontece. Ele vai ser, na cabeça das pessoas, responsabilizado por todos os erros e problemas e pecados que acontecem na igreja. Agora, se ele fizer a igreja crescer, tiver boa aparência, boa repercussão pública, a igreja vai ficar famosa, explodindo nas mídias, viralizando aí nas redes sociais, a igreja estará crescendo, aumentando em número e construindo templos bonitos. Esse pastor é o maravilhoso, ele vai ser endeusado, vai ser o tal engrandecido. E aí Deus pode agir, de uma hora para outra ele pode morrer, aquilo tudo pode desmoronar, aquele castelo de ilusões. Quanta gente já viu uma igreja maravilhosa fazendo tanta divulgação e propaganda, de repente aquilo acaba tudo, porque era um castelo de areia. Pois é, Deus quer que a gente entenda isto. Há muito erro nesse estereótipo da figura do pastor. A igreja não é de um pastor, a igreja é de Jesus, é constituída de membros, todos têm função, Deus chama a todos, cada um tem que encontrar o seu lugar e o pastor tem uma função só, que é cuidar de pessoas. E tem que reconhecer que outros são levantados por Deus para cuidar de outras coisas. Caminhando nessa direção, nós estaremos seguros, porque o Senhor promete em Efésios, no capítulo 4, que a igreja, como um corpo de Cristo, bem ajustado, consolidado, por participação de todos os seus membros e juntas, cresce. O crescimento que provém de Deus efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. A igreja sendo do Senhor, o crescimento é sustentável, é um crescimento sólido, firme, trazido por Deus e não pela propaganda, pela mídia ou pelo endeusamento do ministério de um pastorzão. Que a gente entenda isso para não ficar colocando azeitona na empada errada e perdendo tempo, edificando algo que vai ser queimado pelo fogo quando o Senhor voltar. Tem muita obra aí que vai ser totalmente queimada, porque é obra de papel, de palha, igual aqueles carros alegóricos de carnaval, que tem muita aparência, mas são de papelão, quando vem um fogo queima aquilo tudo. Pois é, muitas igrejas estão como um carro alegórico de carnaval. Comece a entender isto para você não perder tempo e estar encontrando o seu caminho direito, meu irmão, minha irmã.